Justiça determina que a SEB atenda chamadas de emergência durante a greve. Distrito Federal tem quase 5.000 moradias em 36 áreas de risco. E mais um mergulho na memória dos pioneiros da capital. Você vai conhecer a história da Vila Amauri, inundada para receber o Lago Paranoá. Notícias da segunda-feira no DF e em torno agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Brasília é a realização de um sonho. Juscelino Kubitschek queria transformar o Planalto Central na capital da esperança. Operários, engenheiros e famílias inteiras ajudaram a fazer do Cerrado uma cidade planejada. Os traços do arquiteto Oscar Niemeyer ganharam formas e desenharam monumentos conhecidos no mundo inteiro. Mas o que pouca gente sabe é que durante a construção da capital, uma vila que existia aqui foi inundada para dar lugar ao Lago Paranoá. É a Vila Amauri. Nossa equipe mergulhou fundo nessa história e você acompanha agora como tudo aconteceu. Uma imensidão de água que vai além das margens do Lago Paranoá. Embaixo de tudo isso aqui se esconde a história de vários candangos que vieram em busca do sonho de transformar o Cerrado em capital do país. O que hoje é água, um dia foi a Vila Amauri. Foi uma vila, sobretudo, de gente. A maior parte da massa de casas eram habitações de operários e de suas famílias. E eram também habitações de pessoas que chegaram. Então, houve, dizem os testemunhos dos pioneiros, muita tolerância em termos da admissibilidade de pessoas para morar na Vila Amauri. A Vila Amauri ocupava essa região que fica na orla norte do Lago Paranoá. Por aqui viviam mais de 16 mil pessoas. Dizem que desde o início os moradores foram avisados que a vila era provisória, já que seria inundada pelas águas do Lago Paranoá. Mesmo com pouco tempo de existência, a vila deixou lembranças de quem viveu parte da vida por aqui. A dona Domingas saiu de Anápolis aos 17 anos para vir buscar uma oportunidade de trabalho em Brasília. Foi nas ruas e casas da Vila Amauri que algumas das amizades nasceram. Ela ainda guarda na memória com muita emoção os momentos vividos naquele lugar. Tinha muita gente boa ali. Muita saudade das pessoas que eu convivi. Das crianças, eu sinto muita saudade. 3 meses da infância da Elizabeth também foram vividos entre as casas da vila. Como era criança, as lembranças são poucas. Mesmo assim, suficientes para contar aos filhos que foi aqui, onde hoje é o Lago Paranoá, que viveu com os pais. Quando falo em Vila Amauri, eu lembro, né? Aí eu lembro, morei nessa Vila Amauri, que hoje é o lago. Como é o lago? Eu falei, é o lago. É o Lago Paranoá. Mas os sonhos, histórias e casas foram levados assim que o lago começou a encher. O lago que se formará nesta região terá o comprimento de mais de 45 quilômetros, medindo em sua parte mais larga cerca de 5 quilômetros. A profundidade em alguns pontos será de 30 metros e a linha d'água atingirá a cota 1000. A dona Domingas conta que só depois de algum tempo ficou sabendo aonde foram parar os amigos que moravam no lugar. Fiquei sabendo onde que estava a Valentina, estava no Gaminha, fiquei sabendo onde estava a madrasta dela, estava todos levados para o Gaminha. Não era, tinha o Gama e tinha o Gaminha, né? Muitas pessoas não tiveram tempo de sair das casas e tirar os pertences. Quem lembra da história diz que os moradores já saíram daqui com a água batendo no meio da perna. E é por isso que, mergulhando nessa região, a gente ainda pode encontrar objetos que foram deixados para trás, como esse prato de alumínio. A história aflora toda vez que a gente vai mergulhar naquele local, né? Então, na última pesquisa, nós encontramos uma placa de um carro que, em pesquisa ao Google, provavelmente deve ser um carro que foi roubado, que possa ter sido deixado por lá essa placa.
encontramos muito brinquedos de crianças que acabaram deixando para trás durante a evacuação da vila, né? Algumas estruturas de casas que ainda estão existentes por lá. Encontramos 2 canoas praticamente inteiras, então conta muita história daquela região. Provavelmente algumas áreas ali que eram utilizadas pelo Córrego Paranoá como pesca, ou até mesmo durante a inundação pode ter sido usada por pessoas que moravam naquela área ainda, né? Então tem sido muito bacana mergulhar naquele local. Então vamos aproveitar para explorar essa cidade submersa. Primeiro as instruções, depois vamos para a água e aí começa uma viagem no tempo. Canoas que foram esquecidas, um carrinho de uma criança que não teve tempo para levar o brinquedo para a nova casa, uma garrafa antiga misturada à areia do lago. Pois é, objetos que hoje estão no fundo do lago e foram esquecidos. Diferente das histórias da Vila Mauri, que apesar de não existir mais aos olhos dos brasilienses, está muito bem guardada nas memórias dos candangos. Tá tudo muito bonito, tá tudo muito bom, mas eu sinto muita saudade daquele tempo. A Defesa Civil divulgou hoje um levantamento das áreas de risco no DF. O mapeamento revela que existem 36 locais de risco distribuídos em 18 regiões administrativas. No total, 4.733 residências apresentam algum perigo aos moradores nesse período chuvoso. As chuvas chegaram com tudo. Com elas, o risco de acontecer desastres aumenta. A Defesa Civil e a AGFIS alertaram nesta segunda-feira. Santa Luzia, na cidade estrutural, é o local do DF onde a possibilidade de acontecer tragédias é maior. A Santa Luzia continua sendo a principal área, né, em função da vivência das pessoas quase medieval, ou seja, não tem rede de esgoto, não tem assim, sistema de drenagem, o risco de incêndio, as gambiarras são muito comuns. Entre os perigos mapeados pela Defesa Civil estão os desabamentos, choques elétricos e alagamentos. Há risco de desabamento, risco de escorregamento de encorte, desabamento de estruturas, de residências, de casas, de apartamento, risco de incêndio, risco de eletrocução, ou seja, morte por choque elétrico, risco de incêndio, um conjunto de riscos que são elaborados, observados pela definição, pela Defesa Civil, para definir o que de fato é prioridade para entrar nesse mapeamento. Entre os piores locais, além de Santa Luzia, estão Sol Nascente, Vicente Pires, Fercal e Arniqueiras. Em meio às possibilidades de tragédia, o subsecretário da Defesa Civil destaca um dado para se comemorar. De 2016 para 2017, a quantidade de casas em áreas de risco caiu de 4.762 para 4.733. Esse ano nós tivemos um decréscimo nas áreas de risco, em função de várias ações, de ações estruturais que diminuíram os riscos de desastre, ou seja, ações de construção de sistema de drenagem, sistema de esgoto, retirada de residências de locais que poderiam ser alagados. Tudo isso fez diminuir, no cômputo geral, o número de residências que estão em risco aqui no DF. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que proíbe as empresas de abordarem clientes por ligações de telemarketing sem uma autorização prévia do consumidor. A repórter Camila Lopes traz mais informações ao vivo. Camila, boa noite para você. Será o fim desse telemarketing, então? Boa noite, Carol. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, porque esse projeto ainda precisa passar por mais 2 comissões para depois seguir para o Senado. Por isso, ainda tem muita discussão pela frente. Mas, por enquanto, o que está previsto é o seguinte: as empresas elas vão ter que pedir uma autorização prévia ao consumidor para realizar esse tipo de ligação. Só lembrando, Carol, que em 2008, outubro de 2008, foi revogada uma lei distrital que já bloqueava essas ligações, mas como foi revogado, o serviço não importune, não funciona mais. Então, os consumidores que não gostam daquela ligação fora de hora, tem que acompanhar aí como é que vai ser o desenrolar desse projeto, Carol. Tá bom, Camila, obrigada. Boa noite.
Olha que legal, filhotes de tatu resgatados na Chapada dos Veadeiros foram trazidos para Brasília e recebem cuidados no zoo. Os animais foram encontrados depois que se perderam da mãe durante um incêndio no mês passado que destruiu mais de 65 mil hectares da área de preservação, o equivalente a 1/3 do parque. Os novos hóspedes do berçário do Zoológico de Brasília são esses 2 tatus galinha. Sem a proteção da mãe, eles não tinham como se alimentar e nem se defender. Provavelmente a mãe fugiu e eles foram encontrados, filhotinhos sozinhos. Aí trouxeram pra gente, eles estavam famintos, com muito frio, a temperatura bem baixa, aquecemos, controlamos a temperatura direitinho, demos alimentação e eles já estão bem. Os filhotes de apenas 20 dias de vida foram encontrados no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, em uma área bem próxima ao local onde ocorreu o incêndio que destruiu boa parte da reserva. Agora, os tatuzinhos recebem cuidados especiais no berçário da Fundação Jardim Zoológico. Aqui a gente controla temperatura, peso, a veterinária passa todos os dias, verifica como é que eles estão, tem a equipe de nutrição também, para elaborar a dieta, eles estão tomando somente o leite de 2 ml de 3 em 3 horas. O espaço de 70 metros quadrados abriga hoje mais de 10 animais silvestres que precisam de cuidados, como aves e tamanduás. Além de tratar dos filhotes, o berçário participa de programas de manejo de espécies ameaçadas e reabilitação de animais para que sejam devolvidos à natureza. Aqui é só porque, como de alguma forma eles não iriam viver na natureza sozinhos, aqui é para recuperar mesmo, cuidar e deixar eles fortes, saudáveis. Quando ele estiver bem, já vai para o projeto de soltura. E um filhote de lobo-guará macho foi resgatado nesta segunda-feira em Planaltina. De acordo com a Polícia Militar, o animal foi visto deitado às margens da DF-251. Ele estava com as patas traseiras machucadas e não conseguia se locomover. O filhote de 80 centímetros de altura e 25 quilos foi encaminhado para o zoológico para atendimento médico. Hoje faz uma semana que os servidores da SEB entraram em greve por conta da paralisação dos mais de 2.000 serviços pendentes provocados pelo temporal da semana passada. 369 continuam em aberto. A Justiça determinou que os funcionários na companhia atendam todos os chamados emergenciais. O sindicato da categoria garante que a decisão está sendo cumprida. A greve dos funcionários da SEB, iniciada há uma semana, continua. Nesta segunda-feira, os trabalhadores se reuniram em frente à sede da empresa, localizada no CIA, para definir os rumos da paralisação, um dia antes da reunião de conciliação, marcada para a tarde de terça-feira. O grupo reivindica reajuste salarial. Ela tem uma reposição de perda de 2015, da database 2015, da database 2016... e a database agora de 2017, né? No cômputo geral, isso aí eu acho que dá um acúmulo aí de quase 20%. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que chamados referentes a problemas emergenciais e suspensão de energia devem ser atendidos imediatamente. Determinou ainda que os trabalhadores devem garantir o contingente mínimo de 50% para as demais demandas durante a greve. Se não, a multa prevista é de R$100 mil por dia. O diretor do sindicato disse que desde que foram notificados no sábado à tarde, os trabalhadores começaram a atender aos chamados da população. Definimos e a partir daí as equipes já começaram a serem convocadas pela empresa para trabalharem. A determinação do Tribunal Regional do Trabalho foi divulgada depois que fortes vendavais deixaram mais de 2.500 casas e comércios sem luz no Distrito Federal na semana passada. Os ventos chegaram a mais de 50 km por hora, derrubaram postes e fiações. Apesar dos estragos, a volta da chuva é tida como esperança para encher os reservatórios que servem para abastecer a população. O nível do descoberto amanheceu com 6,7% e o de Santa Maria em 22,8%. Olha, chegam reclamações da banda e de clientes da SEB muito prejudicados pelos cortes de energia. São milhares de pessoas pessoalmente prejudicadas, inclusive doentes que precisam de energia para funcionar equipamentos que as mantêm vivas. E comerciantes que trabalham, por exemplo, com mercadorias perecíveis e perderam tudo. Muitos empregadores
pagam a funcionários neste momento que estão impedidos de trabalhar pela falta de energia. A SEB vai pagar por tudo isso? A pelegada que provocou essa paralisação vai pagar por isso? Ou o prejuízo, como sempre, vai ser bancado pelo contribuinte otário, o bestão, como nós, que nos esfolamos para sustentar um serviço público que não funciona e ainda mais nos prejudica? Não funciona porque não garante energia de qualidade pela qual pagamos tão caro. E não funciona quando recorremos à Justiça do Trabalho, sempre tão generosa com as corporações que prejudicam a sociedade. Mais de 100 mil candidatos fizeram a última etapa do Enem neste domingo aqui no DF. Durante a prova, a Polícia Federal cumpriu 62 mandados judiciais para investigar suspeita de fraude em 3 estados e no Distrito Federal. A segunda etapa das provas do Enem fechou a maratona de estudos para garantir vagas em faculdades públicas e bolsas para particulares de todo o Brasil. Poucos candidatos chegaram em cima da hora. Dá pra entrar, pode deixar. Se a correria e a atenção estavam presentes nos candidatos, os parentes também acompanhavam de perto cada momento dessa maratona. Ficar as 4 horas aqui aguardando e passando energia positiva para ele lá, que eu acho que isso é muito importante, né? E rezando também e colocando agora nas mãos de Deus, porque o que a gente podia fazer já fez, né? Passar energia positiva para se dar bem por nós, que é o futuro. Está tenso também, tanto quanto Tô até mais. O Ministério da Educação classificou essa edição do Enem como a mais tranquila. Foi uma aplicação que eu posso caracterizar como de sucesso absoluto, total. Talvez a mais tranquila aplicação do Enem nos últimos anos. Durante o domingo, a Polícia Federal deflagrou a Operação Passe Fácil, com o cumprimento de 62 mandados judiciais, sendo 31 de busca e apreensão e 31 de condução coercitiva, para investigar fraudes no exame. A gente realizou nossas ações, tá? De uma forma a garantir a lisura do certame, mas sem prejudicar. Então, a gente aguarda que a pessoa termine a prova, tá? E aí, na sequência, a gente realiza todas as medidas. Identificação se está com ponto eletrônico, detecção com detector de metais, etc. E aí, na sequência, ele é conduzido à Polícia Federal para prestar esclarecimentos, etc. Durante a coletiva, o MEC anunciou a gratuidade no Enem 2018 para as pessoas que conseguirem classificação mínima no exame para jovens e adultos de certificação de conclusão do ensino fundamental e ensino médio, em que a prova será aplicada novamente no mês de novembro. Sem acordo, a greve dos metroviários continua. 18 dos 24 trens circulam apenas em horário de pico. Por decisão judicial, ao menos 22 trens deveriam circular nesses horários, mas a direção do metrô alega que o sindicato não colocou mais servidores para cumprir a decisão. A greve já dura 5 dias e não tem previsão para terminar. A categoria reivindica reajuste salarial de mais de 8% e a contratação dos aprovados no último concurso. Revoltada com a falta de atendimento em um posto de saúde do Recanto das Emas, uma paciente ameaçou os funcionários com um facão. Veja. A ameaça foi toda filmada por uma funcionária da unidade. A paciente está desesperada e grita com os servidores. Você não vai resolver desse jeito. Um vigilante tenta conversar com a mulher e pede calma, mas não adianta. Ela tira um facão da cintura e faz as ameaças. Não é possível saber o motivo da discussão pelo vídeo. Minutos depois, a mulher deixa o local aos gritos e as ameaças continuam. Testemunhas contam que só há um vigilante no centro de saúde. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a paciente procurou a unidade na quinta-feira e retornou à tarde para mostrar o resultado de um exame, mas ela não pôde ser atendida pela mesma pessoa, o que provocou toda a confusão. A Secretaria acrescentou que a mulher tem histórico de agressividade. A equipe do posto registrou um boletim de ocorrência e já solicitou o aumento no número de vigilantes. A Polícia Federal apreendeu mais de 6 toneladas de maconha que eram transportadas em um caminhão no último sábado em Guapó, no centro de Goiás. De acordo com as investigações, a droga, que estava coberta por placas de grama, seria distribuída em São Sebastião e no entorno do DF. Os traficantes eram investigados desde setembro. Além do motorista do caminhão, outros 5 homens que faziam a escolta da droga foram presos. A maconha, que vinha do Paraguai, foi apreendida e levada para a sede da Polícia Federal. A quantidade da droga ainda não foi confirmada.
A seguir, empresário Nenê Constantino volta a ser julgado por mais um assassinato. Daqui a pouco, até já.